O que significa o L1 ser diferente do L2? Que significa o seguinte: supor que o P é positivo. Está aqui o L1, está aqui o L2, está aqui o P. Então você tem dois pontos aqui. Você tem esse ponto e você tem esse. Aí eu faço o X tender a P pela esquerda. Para onde é que vai o valor f de x? Aqui. Se o x tende a P pela esquerda, qual é o limite de f de x? Qual é? L2. Significa com isso que os pontos do gráfico vão para cá. Porque se o valor f de x tem limite L2, os pontos do gráfico têm que vir para cá. Agora pegue um U aqui e faço o U tender a P pela direita. Então está aqui o f de P. F de U, desculpa. Com U tendendo a P pela direita, qual é o limite de f de U? É L1. Significa que esse segmento tem como posição limite esse segmento. Ou seja, os pontos do gráfico da função vão para cá. Então o gráfico, quando os limites laterais são distintos, quando P é ponto de acumulação pela direita e pela esquerda, ou seja, quando a função f, melhor dizendo, quando a função f, ou seja, não, quando a função f está definida numa vizinhança aberta e estrita de P, o que significa os limites laterais existirem, mas serem distintos? Significa que, tem um salto no gráfico. Tá? Tá bom? Significa que tem um salto no gráfico. E o que significa L1 ser igual a L2? É que possivelmente não tenha um salto no gráfico. Possivelmente, porque veja bem. E o que significa o L1 ser igual a L2? É porque os pontos do gráfico pela direita e pela esquerda, eles vêm para onde? Eles vêm para cá, Mas mesmo assim, a função aqui só será contínua, porque aqui significa que vai existir o limite de f de x com x tendendo a P. Isso aqui significa o quê? Esse caso aqui, L1 e L2, a partir daqui, ali, significa que o limite de f de x com x tendendo a P existe. Isso é o L1, que é igual a L2. Então esse limite existe. Mas a função, mesmo assim, a função só vai ser contínua quando? Quando P pertencer ao domínio da f e esse limite for igual a f de P. Cuidado, a existência do limite não garante que a função seja contínua em P. Para ser contínua, mais do que isso. Tem que existir o limite, o P tem que estar no domínio da função e o limite tem que ser igual a f de P. Tá? Aí não vai ter, ou seja, a continuidade, quer dizer, se você tiver isso aqui, aí morreu, porque o ponto do gráfico está aqui, fechou o gráfico. Então não tem salto, tá? Então o gráfico de uma função que é contínua, ou seja, se ela é contínua em todos os pontos do seu domínio, o gráfico tem que ser ao longo de cada intervalo tem que ser um arame. Preste bem atenção. Ao longo de cada intervalo, o gráfico tem que ser um arame. Porque a função 1 sobre x
A função 1 sobre x é contínua. E quem é o gráfico? São dois arames. Um arame para o intervalo dos positivos, um outro arame para o intervalo dos negativos, porque o zero não está no domínio da função 1 sobre x. E a função 1 sobre x é contínua. Então o gráfico são dois arames. Um arame no intervalo dos positivos, um arame no intervalo dos negativos. Vocês entenderam? Agora tem uma outra coisa. Então o limite lateral está resolvido aqui. E tem uma outra coisa que eu quero falar sobre o limite, que é uma situação em que você tem o seguinte. Vamos voltar à questão da composição. A composição. Você tem o seguinte, ó. Nós provamos, isso foi no início da aula, nós provamos o seguinte. Pronto, como já não vai aparecer gente nova, que as matrículas já se encerraram, então vocês têm que assinar a frequência, tá? Já vou começar a passar a frequência a partir de hoje. Então assine do seu lado, coloque o seu nome, sua assinatura. Não. Tá, olha aqui, ó. Limite de f de x com x tendendo a p igual a f de p. E limite de g de u com u tendendo a f de p igual a g de f de p. O que significa esse primeiro limite? O que significa? Significa que a função f é contínua em p. Significa que a função f é contínua em p. E o que significa esse limite aqui? Significa que a função g é contínua, mas contínua aonde? Em f de p. E aí tem um teorema que diz, com isso, você tem que a função f composta, g composta com f, ela é contínua em p, ou seja, limite com x tendendo a p de g bola f em x é g bola f em p. Ou seja, o limite de g de f de x com x tendendo a p é g de f de p. Isto é, isso significa aqui que eu posso fazer uma mudança de variável no limite. Eu posso chegar aqui e chamar isso de u, tá gravando? Tá? E aí, isso aqui fica o limite de quem? De g de u. Se o x tende a p, o u é o f de x, então eu posso substituir e aqui fica u tendendo a f de p. É exatamente isso. Posso fazer a mudança, ó. Esse limite é isso. Isso é uma mudança de variável no limite. Ou seja, a intuição, olha aqui, olha o que é que acontece. Vamos substituir isso aí. Seguinte. Vamos colocar, então, esse caso aí, ele pode ser pensado da seguinte maneira. Vou colocar outra situação. Pode ser pensado assim. Limite de f de x com x tendendo a p como seno L. Aí eu posso chegar aqui e fazer um desenho. Que é o seguinte. Está aqui o x, está aqui o p. Aí o x tendendo a p. Aí aqui está o f de x.
né? E aqui está o L. Aí significa que se o X tende a P, né? O F de X tende a L. Aí se eu tiver limite de G de U com U tendendo a L sendo M, com U tendendo a L sendo M, ou seja, se com U tendendo a L, então pega aqui, o U tendendo a L, olha, se com U tendendo a L, o G de U tem limite M, então se eu pegar M aqui, e pegar o G de F de X, eu vou concluir que isso aqui tende a quem? Tende a M, né? Né? Porque com certeza, né? Com certeza, ó. O que é que significa isso aqui? X tende a P, F de X tende a quem? A L. E aqui? O U tende a L, ou seja, F de X tende a L, G de U tende a M, ou seja, G de F de X tende a M, né? Agora tudo bem, beleza. Agora considere esse exemplo, ó. Considere o seguinte exemplo. Sejam F e G. Então aí você conclui aqui, ó. Aí você conclui aqui que o quê? Que o limite de G de quem? De F de X, com X tendendo a quem? Tendendo a P é igual a M. Por quê? Porque se o X tende a P, esse negócio aqui de dentro tende a quê? A L. E o que tende a L no argumento da G, G disso tende a M. Agora observe esse exemplo, ó. Sejam F e G as funções dadas por F de X, todas com domínio R, tá? F de X igual a 2, se X é diferente de 1, e como sendo 1, se X é igual a 1. Tá entendendo? E G de U é igual a U2 mais 4U, se U for diferente de 2, tá certo? É U2 mais 4U, se U for diferente de 2, e G de U é igual a 3, se U for igual a 2. Tens? Me responda. Primeiro, quem é o limite de F de X quando X tende a 1? Quem é o limite de F de X quando X tende a 1? Vamos lá. Epa, preste atenção aqui. Quem é o limite de F de X quando X tende a 1? Isso é o limite de quem, hein? Quando X tende a 1, o X é o quê? Diferente de 1. Então quem é F de X? 2. E quanto é esse limite? 2. Então se o X tende a 1, F de X tem limite 2. Vírgula. E quem é o limite de G de U quando U tende a 2? O que é o limite
quando U tende a 2 de quem? U2 mais 4U. E quanto é o limite de U2 mais 4U quando U tende a 2? 12. Então, ó. Não é não? Isso aqui é o meu P, ó. Isso aqui é o meu P. Isso aqui é o meu L. Isso aqui é o meu L. Isso aqui é o meu M. A luz disso aqui. E você tem isso aqui, ó. E você tem isso aqui. E você tem isso aqui. Então, vamos calcular quem é o limite com o x tende a 1, tendendo a 1, de g de f de x. Bem, por essa intuição aqui, o limite tinha que ser quanto? 12, não é? Mas observe. Isso aqui fica o limite quando o x tende a 1 de g de quanto? Se o x tende a 1, o x é diferente de 1. E para x diferente de 1, quanto é o f de x? 2. E isso aqui, portanto, é o limite quando o x tende a 1 de quê? De g de 2. Mas quem é g de 2? 3. E quem é o limite de 3 quando o x tende a 1? Isso está certo, está tudo certo. Então o que está errado é essa conclusão aqui. Sabe por quê? Você observa. É porque você está usando o tender. O que tende é diferente. Quando eu escrevo limite de f de x com x tendendo a 3, é o limite de f de x com x tendendo a 3. O x está tendendo a 3. O x aproxima-se de 3 e o x sempre é diferente de 3. Mas isso não é verdade, que se o limite de f de x com x tendendo a p é L, o que é verdade é o x está tendendo a p. O x é sempre diferente de p, mas não é verdade que o f de x está tendendo a L. O f de x pode ser igual a L. Então esse desenho que eu escrevi aqui, a intuição me leva a escrever isso, mas não necessariamente é verdade. Não necessariamente é verdade que se o x tende a P, f de x tende a L. E eu nem digo isso, eu digo limite de f de x com x tendendo a P é L. F de x tem limite L, porque não necessariamente, se isso aqui é verdade, com o x tendendo a P, o f de x tende a L. O que é verdade é, o f de x tem limite L, porque tender se aproxima, mas nunca é igual. E não é o caso aqui, porque nessa igualdade aqui, quando o x tende a 1, f de x não tende a 2. F de x é sempre 2. F de x não tende a 2. Por isso é que dá a droga desse. Não funciona. Não funciona. Então essa conclusão aqui, você não pode concluir isso. Não necessariamente você tem isso. Você tem isso sim, com certeza, quando você tem as duas continuidades. E tem outros casos em que isso vale. Tem outros casos, é o seguinte, proposição. Aí eu vou colocar uma proposição aqui. Pare e continue.